Em um luxuoso restaurante no Rio de Janeiro, uma gerente conhecida por sua arrogância e comportamento abusivo decide brincar de forma cruel. Ela derrama suco sobre uma funcionária negra diante de todos, rindo e esperando aplausos. O ambiente fica em silêncio, alguns constrangidos, outros com medo de reagir. Mas o que a gerente não imaginava era que aquela funcionária, sempre discreta e respeitosa, escondia uma verdade que mudaria tudo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Sem levantar a voz, com uma calma impressionante, a funcionária pega o celular e faz uma ligação. Em poucos minutos, o clima muda completamente quando um homem poderoso entra no restaurante e vai direto até ela. O choque toma conta do local quando todos descobrem. Aquela mulher humilhada não era apenas uma funcionária. Ela era a esposa do diretor executivo do próprio restaurante. O que acontece em seguida vira uma lição inesquecível sobre respeito, dignidade e consequências. A gerente, antes cheia de autoridade, vê seu mundo desmoronar diante de todos. Uma história impactante sobre preconceito, justiça e a força de quem nunca precisou gritar para provar quem é. O copo ainda tremia na mão de Cláudia quando ela soltou a gargalhada. O suco escorria pelo uniforme de Dalva, manchando o tecido claro e formando pequenas gotas que caíam no chão polido do salão. Relaxa, foi só uma brincadeira, disse Cláudia, com um sorriso carregado de deboche. Dalva permaneceu imóvel por um instante. Seus olhos não procuravam confronto, mas também não se escondiam. Havia algo firme ali, uma presença silenciosa que contrastava com o caos daquele momento. Ao redor, ninguém se atrevia a interferir. Alguns clientes fingiam não ver, outros observavam com desconforto. Os colegas de trabalho sabiam que qualquer reação poderia custar caro. Dalva respirou fundo, como quem organiza os próprios pensamentos. Lentamente, levou a mão até o bolso do uniforme, retirou o celular e fez uma ligação curta. Pode vir, disse antes de desligar. Cláudia cruzou os braços, ainda sorrindo. Chamou reforço, quero só ver. Dalva não respondeu. Apenas pegou um guardanapo sobre uma mesa próxima e tentou limpar parte da mancha, sem pressa nenhuma. A tensão tomou conta do ambiente. O restaurante era conhecido pela perfeição nos detalhes. Cada prato servido era quase uma obra de arte. Cada atendimento era ensaiado. Mas naquele instante, a máscara havia caído. Dalva conhecia aquele lugar como poucos. Sabia os horários de pico, os bastidores da cozinha, os pequenos segredos que mantinham tudo funcionando. Mas também conhecia o lado difícil, as cobranças exageradas, os olhares de desprezo e, principalmente, o comportamento de Cláudia. Desde que assumira a gerência, Cláudia transformara o ambiente em um espaço de tensão constante. Exigia, além do limite, ridicularizava erros e fazia questão de mostrar autoridade em cada gesto. Dalva nunca respondeu, nunca elevou a voz, nunca revidou. Mas naquele dia, algo havia mudado. O relógio parecia mais lento. Cada segundo carregava uma expectativa silenciosa. Até que a porta principal se abriu. Um homem entrou, vestindo um terno elegante, com passos seguros. Não precisou anunciar sua presença. Bastou entrar para que o ar do lugar mudasse. Ele olhou ao redor rapidamente e seguiu direto até Dalva. Sem hesitar, retirou o paletó e colocou sobre os ombros dela, cobrindo a mancha. "Você está bem?" perguntou com serenidade. Dalva assentiu com a cabeça. Cláudia tentou intervir, ajeitando a postura. "Senhor, houve um pequeno mal-entendido aqui." Ele levantou a mão, pedindo silêncio. "Eu vi o suficiente." A firmeza na voz dele fez com que ninguém ousasse interromper. Cláudia tentou manter o controle da situação, mas sua expressão já não era a mesma. "Foi uma situação leve, descontraída", disse, tentando suavizar o ocorrido.
O homem a encarou com calma, mas havia algo duro em seu olhar. Humilhar alguém nunca é leve. As palavras cortaram o ambiente como uma lâmina invisível. Dalva permanecia ao lado dele, em silêncio. Não havia necessidade de defesa. Sua postura dizia tudo. Eu acho que todos aqui merecem entender o que realmente aconteceu, continuou o homem. Cláudia deu um passo para trás. Não há nada para entender além de um mal-entendido. Ele respirou fundo antes de responder. Ah, sim. Fez uma breve pausa e então declarou. Ela não é apenas uma funcionária. Cláudia tentou rir, mas o som não saiu como antes. Como assim? Ela é minha esposa. O impacto foi imediato. O salão inteiro pareceu congelar. Os olhares se voltaram para Dalva, que permanecia tranquila, como se aquela revelação não fosse novidade para ela. E de fato não era. Cláudia ficou sem reação. Isso não pode ser verdade. É, respondeu ele. E isso torna tudo ainda mais grave. Ele então completou. Eu sou o responsável por este restaurante. Agora não havia mais dúvida alguma. A autoridade dele não vinha apenas da postura, mas da posição que ocupava. Cláudia sentiu o peso da situação desabar sobre ela. Dalva finalmente decidiu falar. Eu sempre acreditei que respeito não depende de cargo. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava força. Mas também acredito que ninguém deve ser tratado como menos. Alguns funcionários abaixaram a cabeça, outros concordaram em silêncio. O homem tirou um pequeno caderno do bolso. Eu venho acompanhando o que acontece aqui há algum tempo. Folheou algumas páginas. Reclamações internas, pedidos de demissão, conflitos constantes. Tudo aponta para um problema de liderança. Cláudia tentou se defender. Isso é exagero. Eu só cobro resultados. Cobrar não é o problema, respondeu ele. O problema é como isso é feito. O ambiente estava completamente tomado por uma sensação de verdade sendo revelada. O silêncio se instalou novamente, mas agora carregado de expectativa. O homem fechou o caderno com calma. Um líder precisa construir, não destruir. Cláudia já não sustentava a mesma postura. Seu olhar buscava alguma saída, mas não havia. A partir deste momento, você está afastada da sua função. A frase ecoou pelo salão. Mas antes que qualquer reação surgisse, Dalva deu um passo à frente. Eu posso falar? Ele assentiu. Eu não quero que isso termine só assim. Todos se voltaram para ela. Não é sobre vingança, continuou. É sobre mudança. Ela olhou ao redor, encarando cada colega. Todo mundo aqui merece trabalhar com dignidade. As palavras tocaram o ambiente de forma diferente. Não havia raiva nelas. Havia propósito. O homem a observava com respeito. E o que você sugere? Dalva respondeu sem hesitar. Treinamento, escuta e respeito real. Não só aparência. Ele concordou com a cabeça. Então é isso que vamos fazer. Cláudia, sem espaço para reação, foi conduzida para fora do salão. Mas o mais importante já havia acontecido. Nos dias seguintes, mudanças começaram a surgir. Reuniões foram feitas, os funcionários passaram a ser ouvidos. O ambiente ganhou um novo ritmo. Dalva continuou ali. Não por necessidade, mas por escolha. Ela queria ver de perto a transformação que ajudou a iniciar. E viu. O restaurante voltou a ser um lugar de excelência, não apenas no serviço, mas no respeito entre as pessoas. No fim, aquela cena que começou com uma humilhação pública terminou com uma mudança profunda. Dalva não precisou gritar, nem se impor com força. Ela apenas foi firme e mostrou que dignidade não depende de reconhecimento externo. Depende de saber quem você é e nunca aceitar menos do que merece. Algumas histórias não mudam só quem vive, mudam todos que presenciam. E aquela noite ficou marcada como o dia em que o silêncio deixou de ser medo e passou a ser força.
Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.